Olá, amigo do Efluente, tudo bem? A gente está aqui para fazer nosso último episódio dessa temporada. Então a gente vai finalizar com a sequência de lodos ativados. Então a gente já falou um pouquinho sobre a parte de microbiologia, a gente já falou também sobre a parte de instalações e agora a gente vai falar um pouco sobre projetos, né? Isso aí, tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio. Então vamos fazer esse episódio como um fechamento aí da nossa primeira temporada. Então, a gente falou bastante sobre algumas características, a diferença entre talvez trabalhar um pouco com lagoas e trabalhar com sistemas de lodo ativados, principalmente a diferença de sólidos que a gente trabalha de um e de outro. E normalmente não, sempre que a gente vai trabalhar com lodos ativados, a gente vai ter que remover então esse excesso de lodo, seja aí com um flotador, como a gente comentou que já teve alguns casos, mas normalmente com um decantador secundário e às vezes, já vimos também os sistemas com membranas, né, que a gente comentou também no episódio sobre microbiologia. Não, de instalações, perdão. Aí, queria ver contigo, podemos começar talvez de trás para frente, como que a gente pensa no decantador secundário? Ele vai variar, imagina eu, com a quantidade de lodo que vai ser gerada, mas como que a gente pensa nessa geração de lodo, de um parâmetro geral, né? Lembrando que a gente não vai falar específico de cada ponto, até a gente discutiu, né, se a gente ia falar, fica muito amplo. A gente vai falar, vamos falar de esgoto, vamos falar de frigorífico, vamos falar não sei o que, vai mudar um pouco. Então o que a gente vai fazer aqui é um apanhado geral para dar uma base, né? Aí dentro dessa base, surgindo alguma dúvida, como a gente vem falando desde os primeiros episódios, podem questionar a gente que a gente faz um conteúdo um pouquinho mais específico. E aí lembrando também que nas próximas temporadas a gente, tanto na segunda quanto na terceira, a gente vai começar a trazer alguns convidados para cá, né? Então, às vezes, esse ponto mais específico, a gente pode conversar com um convidado mais especialista, focado em um ponto só. Isso, e abrir para a caixinha de perguntas, isso, anunciar um assunto anteriormente, e aí então a gente pode fazer a gravação em cima dessa necessidade que os nossos seguidores aí têm dentro desse assunto, né? Claro. Então, como que a gente pensa nessa geração de lodo, por exemplo? De que princípio a gente parte? Vai ser da carga de entrada? Sim. A gente vai ter a carga de entrada, vai estimar uma de saída e com isso a gente faz algum modelo? Como que funciona? A gente tem que pensar que no lodos ativados, quando a gente vai fazer a decantação, né? Então já que está começando de trás para frente, o objetivo é então remover os sólidos em o maior número possível, até porque na grande maior parte das vezes os lodos ativados é o último sistema. E aí a saída do decantador é a saída para o recurso hídrico. Então a separação do lodo é a função principal do decantador. E todo esse lodo que está sendo separado lá foi gerado no sistema anterior, né? Vamos dizer assim, no reator aerado. Isso óbvio tem uma proporcionalização com a carga orgânica que a gente está colocando. Quanto maior a carga orgânica, maior é a geração de lodo. E portanto, mais lodo esse decantador vai remover, né? Então ele não só vai remover, mas ele vai acumular para poder fazer o retorno. Então os lodos ativados têm um retorno de lodo. E aí, essa característica do lodo ativado, mesmo sendo assim, vamos dizer, diferentes efluentes, quase todos partem do mesmo pressuposto, que para poder dimensionar o sistema de decantação secundária, né, a gente, óbvio, tem algumas outras premissas, como uma altura proporcional a um diâmetro. Tem inclusive uma BNT que fala sobre isso, não lembro o nome agora, mas tem uma BNT que fala sobre isso mesmo nos livros aí, né, que a gente sempre tem falado, o Von Sperling, um deles, traz essas especificações. Mas uma coisa importante no projeto do decantador secundário é essa área superficial, né? A gente sabe que esse lodo tem uma característica, então como eu estava falando antes, quase que independente do efluente, lógico que não é bem assim, mas uma grande maioria, vamos dizer assim, de efluentes, o comportamento do lodo é muito parecido. Então ele é um lodo relativamente leve, é um lodo floculento, e ele tem então uma velocidade de sedimentação. Porque ele varia, mas se tu chegar em um sistema independente da origem dele, tu vê que ele está gelatinoso,
que ele está transbordando, tu sabe que tem alguma coisa errada. E aí não tem projeto que vai resolver. Uhum. O projeto, isso eu acho que tu comentou é importante, porque o projeto do decantador secundário, ele vai levar em consideração essa decantabilidade, essa característica do IVL, né, do índice volumétrico de lodo, que a gente já comentou em outros episódios. Então, quando a gente fala do IVL, a gente parte do pressuposto que eu tenho um IVL mínimo que eu vou separar. Né? E partindo desse pressuposto, entendendo que a gente conhece a grande maioria dos lodos, porque são muito parecidos, similares, quase independente do efluente, a gente vai ter uma taxa, né? Uma velocidade de sedimentação. E essa velocidade automaticamente nos remete a uma taxa, que vai dar essa ideia de qual é a área superficial mínima que eu preciso para poder fazer essa separação do lodo. Né? Então esse é o primeiro ponto que a gente olha num projeto decantador, e quando a gente está olhando ou fazendo uma assessoria, eu vou olhar para isso, né? Eu estou tendo arraste de lodo. Bom, o primeiro ponto que eu vou verificar qual é: a minha taxa de aplicação está ok? A vazão que eu estou aplicando, né, é proporcional a essa taxa? Permite que eu tenha uma taxa baixa? Né? Normalmente a gente usa aí menor do que 0,75 metro cúbico, metro quadrado por hora, né? Ou 20 metros quadrados, metro cúbico, então, metro quadrado por dia. Num caso de consultoria, poderia, de fato, fazer um redimensionamento no sentido de pegar as medidas da estação e comparar com o que existe para ver se bate. Sim. Talvez ou o próprio consultor fazer esses cálculos. Aí eu acho que teria que ser assim, e aí bater. A gente teve um caso de um cliente em que o efluente, por causa de uma geração, a geração até não era intermitente, ele gerava 24 horas, quase 24 horas, mas ele tinha um tratamento físico-químico antes do biológico. E aí o que acontecia? O tratamento físico-químico acontecia em 8 horas. E aí todo esse efluente era lançado para dentro do biológico nessas 8 horas. O que acontecia? Teoricamente a vazão era o triplo. Óbvio que não, porque no caso deles eles tinham um reator muito grande. Se não fosse o caso, né, desse reator tão grande, esse impacto seria muito maior. No caso deles era pequeno, mas igual causava impacto. Porque daí esse excesso de vazão entrava para dentro do decantador secundário e causava, né, um excesso de vazão. Causando esse excesso de vazão num determinado tempo, ele arrastava o lodo, né? Então levava o lodo para fora. Então o que a gente fez? A gente eliminou, na época dava para fazer isso, né? A gente tinha duas opções: ou mantinha o físico-químico 24 horas, ou removia o físico-químico. E nos nossos cálculos de lodos ativados, alimentação e tal, a gente decidiu eliminar o físico-químico, porque só estava mais atrapalhando do que ajudando, e a gente conseguiu, dentro do decantador, manter a taxa mínima que a gente precisava. E pronto, já não teve mais arraste. Então a gente fez isso, a gente olhou qual era o diâmetro do decantador, calculou a área, a gente tinha vazão dividido por área dá a taxa. Né? E aí a taxa, a gente acertou essa vazão média para que ela atendesse a taxa mínima, e aí então ele passa a teoricamente remover. Se tem um lodo bom, né, com IVL bom, ele vai remover com certeza dentro do decantador. Né? Então no decantador a premissa é remover todo esse sólido formado. E retornar, né? E acumular para poder retornar. E aí esse retorno, normalmente a gente trabalha com quanto? Quanto de lodo que a gente vai... Na verdade é vazão, né? A gente vai trabalhar com vazão. E obviamente tem uma concentração diferente, né? Quando a gente trabalha com concentração, então a concentração de sólidos suspensos voláteis num fundo de decantador secundário é na faixa aí de, no mínimo, né? Pensando em torno de 4, 5 mil, até 20 mil a gente encontra por aí de SSV. Então esse é um ponto que o decantador tem de característica, né, de lodo no fundo. Outra característica é a vazão, que quase sempre é 1 para 1. A vazão de efluente é igual à vazão de retorno. Né? Então a gente tem essa vazão de retorno de lodo igual à vazão de entrada do sistema. Então, para poder manter esse retorno, porque o que acontece dentro do decantador, essa taxa de aplicação é muito mais complexa do que isso na realidade. Mas quando a gente vai avaliar o movimento dos sólidos, como que esse sólido separa, eu vou olhar para eu dimensionar o decantador, inclusive o von Sperling não usa necessariamente a taxa de aplicação, ele usa como a taxa de hidráulica, né? Ele usa também a taxa de aplicação de sólidos, que são, na verdade, parâmetros diferentes que vão olhar como que esse sólido vai se separar, tanto proporcionalizando com quanto de sólido está entrando,
quanto com quanto de água está entrando, né? De efluente está entrando para dentro do decantador. Então ele olha isso e dessas duas áreas ele pega a menor. Desculpa, ele pega a maior, né? Porque então eu tenho muito mais sólidos do que o normal. Bom, essa taxa de sólidos, a aplicação de sólidos vai ser mais importante. Ou eu tenho um lodo que não decanta tão bem. Então isso tudo vai aumentar a área que tu precisa para poder decantar. Né? E não uma coisa tão crua e simples como a taxa de aplicação. Tá? Mas no final das contas é a mesma coisa. O 0,75 é um dado que a gente utiliza que é bem aceitável. Né? E sim, se eu vou calcular, vou projetar, vou usar a taxa de aplicação hidráulica e quanto eu vou usar, que nada mais é do que usar uma taxa de aplicação, né? Ou vou usar a taxa de aplicação de sólidos, que é um pouquinho diferente, e aí isso aí pode dar áreas diferentes, e eu vou então buscar a área maior, que vai garantir que o meu sólido vai separar. Para ter uma segurança. Normalmente o pessoal já faz um sistema pensando em uma ampliação, então... Isso. E esse fluxo de sólidos de retorno, né, que é essa vazão de retorno de lodo, ajuda a fazer essa separação. Porque eu estou tendo um fluxo de sólidos que vai para baixo, né, que eu vou então retornar, como a minha água clarificada que tem um sentido contrário. Então, esse equilíbrio de fluxo é importante para poder separar o sólido. Né? Então, não só essa questão da área, né? Essas taxas de aplicação também vão olhar para isso, para te poder ter uma boa separação. A gente já... disso de ter o equilíbrio, né? Já peguei casos onde a execução do decantador secundário não foi, não vou dizer não foi bem feita, mas ele ficou desnivelado. E aí um dos lados a gente tinha um fluxo maior e esse fluxo maior fazia naturalmente com que tivesse um arrasto de sólidos. Isso é importante, por isso que a área é importante, né? Porque tu estava num ponto específico, tu tinha teoricamente ali uma vazão maior. Então se ali tem uma vazão maior, ali tem uma taxa maior. Tem uma taxa maior para arrastar sólidos. E aí, quando a gente vai falar, por exemplo, de remoção, beleza, eu tenho o decantador secundário, já discutimos um pouquinho de como que a gente vai fazer esse cálculo de taxa de aplicação, qual a área que a gente precisa. E quando eu falo de um lodo ativado em projeto, eu vou partir do princípio que ele vai remover o que e quanto que ele vai remover? Bom, mais ou menos. Mas tu fala em que parâmetros assim? Quais parâmetros que quando eu olho para um sistema de lodos ativados, quando eu estou dimensionando ele, quais parâmetros que eu estou olhando ali que eu tenho que dar atenção ou que eu estou esperando que esse sistema vai remover, que vai entrar na conta, digamos assim? Os principais, né? Vamos pensar DBO, nitrogênio e fósforo. Né? Esses três, vamos dizer assim, são os principais que a gente trabalha, que temos dados para poder dimensionar, etc. Né? Normalmente as dores de cabeça. Isso aí, as dores de cabeça dos sistemas, né? Especialmente nitrogênio e fósforo. Então, dentro do sistema lodos ativados, a remoção de carga orgânica ela é muito tranquila e ela vai balizar com certeza o projeto. Né? O projeto vem da carga orgânica que tu está colocando. Mas a gente sabe que eu tenho nitrificação, então eu também vou não remover, mas vou transformar nitrogênio, que em alguns casos, dependendo da legislação, atende. Então, vou transformar nitrogênio amoniacal em nitrito e nitrato e vai atender. E o fósforo, que está muito associado à questão da produção e remoção de lodo, né? Como o nitrogênio também está. Mas o nitrogênio eu tenho um processo de nitrificação que acontece em um processo aerado, com bactérias presentes ali dentro, desde que eu consiga organizar bem a carga orgânica em relação à carga de nitrogênio, isso vai acontecer. Então eu tenho uma transformação, isso é considerado remoção por causa do nitrogênio, mas o fósforo não tem. Qualquer transformação do fósforo mantém o fósforo no meio, a não ser que eu possa... aparece na análise. A não ser que eu coloque ele, eu de fato produza células, né, produza mais lodo, e esse lodo incorpore fósforo. Então tem alguns organismos que são mais eficientes nesse processo, normalmente são adicionados, né, para que tu consiga fazer essa remoção maior do fósforo. Mas ele basicamente é através do equilíbrio, né, desse balanço de massa entre quanto de carga está entrando e quanto de lodo eu estou extraindo, estou retirando. Então, ele vai ir junto com isso, como vai nitrogênio e como vai DBO, óbvio. Né? Mas o fósforo, basicamente, a gente faz esse controle a partir daí. Tá, e se, por exemplo, a gente chegar num sistema de lodos ativados hoje e, por exemplo, ele não está atendendo nitrogênio e fósforo, qual o procedimento que tu adotaria? Tem que olhar qual é tem várias possibilidades, né? Muitas possibilidades, na verdade. Não está atendendo nitrogênio e fósforo. Bom, eu tenho um limite, que a minha DBO, ela vai ser então a balizadora para a produção
celular, né? Produção de mais lodo. Eu sei que eu tenho uma quantidade proporcional tanto de nitrogênio quanto de fósforo para poder proporcionalizar em relação a essa DBO. Se está sobrando fósforo, não adianta, não tem o que fazer. Tu vai ter que fazer um pós-tratamento, tu vai ter que remover esse fósforo depois ou tirar ele antes, né? O que pode melhorar a eficiência antes. Porque tu tens um limite. Tu vai ter um limite de lodo produzido, de lodo retirado, e dentro desse lodo tem uma quantidade de fósforo que vai estar associada. O resto vai estar passando. O nitrogênio pode ser o quê? Bom, de repente tu tem o teu biológico não está tão eficiente, tua aeração não está boa, e por isso tu tens uma carga orgânica um pouco maior no meio. Né? A bactéria que remove o nitrogênio, especialmente a nitrificante, ela vai aparecer quando eu tenho baixas cargas. Então, se o teu sistema está um pouco sobrecarregado, tu não vai ter remoção de nitrogênio. Se tiver oxigênio baixo, também tu não vai ter remoção de nitrogênio. Né? Pelo menos a nitrificação, né? A transformação que a gente chama. Então, ali pode ser um problema. Tanto é que quando a gente dimensiona o sistema de aeração, a gente vai olhar quanto de carga orgânica, quanto de DBO está entrando, e quanto de carga de nitrogênio está entrando. Porque o nitrogênio é importante, ele entra na conta, né? Ele contabiliza junto com o dimensionamento do sistema de aeração, ele vai entrar a oxidação do nitrogênio, amônia para nitrito e nitrato. Né? Então, se não está acontecendo isso, pode estar morrendo lodo, né? O lodo está morrendo e eu estou liberando de novo para o meio nitrogênio e fósforo. Então tem uma série de situações que podem estar associadas a eu não estar conseguindo atingir meus limites para nitrogênio e fósforo. E é bastante comum, né, de acontecer, mas é que é mais comum do que a gente imagina, que ter tanto nitrogênio quanto o fósforo. Eu vejo que desses dois, o nitrogênio talvez seja mais fácil de resolver. Então, eu olhando para essas questões, oxigenação... O fósforo ele vai ser o último ali na cadeia, mais ou menos. E ele, né, tem uma proporção, que é a proporção famosa, né, do 100-10-1, né, para cada 100 mg de DBO, eu preciso de 10 de nitrogênio e 1 de fósforo. E isso está associado a 1 mg de fósforo. Então, isso está associado ao quanto de matéria orgânica eu estou transformando em lodo, e para essa transformação eu vou capturar do meio nitrogênio e fósforo. Né? Preciso desses nutrientes para produzir lodo. E aí eu tenho um limite. Né? Então esse limite está associado a quanto de lodo eu estou produzindo. Esse lodo que eu estou produzindo, teoricamente, é o lodo que eu estou descartando. Né? Senão ele vai acumular no sistema, é um balanço de massa. Né? O projeto de lodos ativados é um balanço de massa. Okay? Que eu sei quanto está entrando de massa em termos de carga orgânica, eu vou transformar isso em um sólido, que eu vou então remover com esse excesso. Então esse equilíbrio tem que acontecer. E dentro disso eu vou incorporando nitrogênio e fósforo. O nitrogênio, ainda a gente tem a possibilidade da nitrificação, que não está só associada à remoção de lodo, está associada também a esse processo de transformação. Então, teoricamente, seria o mais fácil de resolver, né? O menos problemático de a gente resolver, vamos dizer assim. Né? E quando tu fala, por exemplo, de uma quantidade de oxigênio dissolvido baixo, quais faixas de oxigênio que a gente vai trabalhar nesse sistema? O ideal é que a gente trabalhe com um mínimo de 2 mg, né? De 2 mg para cima. 2 a 5, 2 a 4, né? Teoricamente, quanto mais oxigênio a gente está colocando além do 2, a gente vai estar, né? Porque se o sistema está mantendo em 2 é porque aquilo está ok, tanto para o consumo dos organismos, mais ele está consumindo esse oxigênio para oxidação da matéria orgânica, oxidação do nitrogênio, né? Então ele está ok. Então se eu estou colocando e está sobrando, eu estou teoricamente desperdiçando energia, né? Jogando energia fora. Porque o meu projeto, e óbvio que eu sempre vou fazer um projeto de um sistema de aeração com sobra. Vou ter que fazer com sobra, porque alterar isso é muito caro. Então é melhor fazer com um pouco de sobra, e eu faço uma regulagem lá dos meus sistemas, não opero com todos os sopradores, não opero com toda a carga do soprador, né? Posso estrangular e diminuir a quantidade de ar que eu estou incorporando. Isso ajuda a manter o sistema dentro de algo razoável, otimizado, né? Vamos dizer assim. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de projeto, e a gente fala de lodos ativados, a gente precisa do oxigênio. A gente precisa disso. Então, você, por exemplo, recomendaria que dentro do projeto feito teria um soprador de reserva? Sempre. Sempre, porque ali é essencial, né? Se me faltar, eu tenho que ter um de backup, porque deu um problema. Deu uma manutenção preventiva e eu achei que eu tinha uma peça, essa peça não chegou. Eu fiquei com ele 2 dias desligado, meu lodo morreu. Um dia desligado, meu lodo morreu. Então, eu não posso correr esse risco.
Então eu tenho que ter sempre um de sobra. Então, sei lá, eu projetei para trabalhar com 2 sopradores. Então tenho mais um que está de reserva. Né? Vou trabalhar com um soprador, um de reserva. Certo? Então, essa proporcionalização que a gente usa para manter sempre o sistema livre de falhas, né? E faltar oxigênio. Faltou oxigênio, morreu o lodo para te poder voltar. É todo aquele trabalho que se tem quando iniciam lodos ativados. Talvez não vai ser o mesmo, porque né, ainda tem o micro-organismo ali, talvez né, não morreu completamente, mas igual é um trabalho que pode demorar aí 2 semanas, 3 semanas para te poder ajustar esse sistema de novo. Né? E quando a gente tem, por exemplo, eu fugi um pouquinho de projeto, mas normalmente quando a gente vê um lodo flotando no decantador, a gente costuma falar que esse lodo é um lodo morto. Quais outras características que a gente pode avaliar de que um lodo ele está não necessariamente morto, mas que ele está se encaminhando para um parâmetro interessante é o próprio aspecto, né? Quando tu faz o cone em NOF, que tu vai ter, teu volume é tanto. Né? Então, esse volume associado aos sólidos suspensos voláteis vai dar o IVL. Então, o que o operador pode observar? Que, lógico, quando ele está, aquele cone que ele tinha uma densidade boa, era um marrom escuro, começa a ficar mais opaco, mais claro, o lodo tinha um aspecto bem granular, daqui a pouco começa a ficar mais gelatinoso, isso tudo já são indícios de que o lodo está começando a entrar no sistema de morte. Né? Faltou comida, deu excesso de comida, veio algum agente tóxico, faltou oxigênio, enfim, alguma coisa aconteceu, e nem sempre tu vai saber o que, né? Mas alguma coisa aconteceu, tu trocou um produto de limpeza e botou lá um quaternário de amônio que agora está vindo num excesso, né? Começa a prejudicar o sistema, tu não vai perceber, mas a gente já vai começar a ter um indício. E aí esse lodo vai começar a aparecer morto lá no decantador, né? Vai começar a flotar dentro do próprio sistema, vai começar a espumar também, né? Uma das características que o lodo está morrendo. Então o ideal é a gente ter um microscópio. Né? O microscópio é muito bom, não precisa ser um microscópio muito caro, um básico é de 400 vezes até, já resolve. Tu tinha lá rotíferos, e daqui a pouco sumiu rotíferos. Opa, o sistema está com alguma coisa. Né? Aí começou a aparecer mais filamentosa. Opa, tem de fato alguma coisa. Né? E ali é instantâneo. Então, até que isso vire um lodo gelatinoso, até que isso vire um material espumado ou flotado no decantador, tem essas colônias que vão... pode levar tempo. Então tu já começa a agir com algo antes. Opa, tem alguma coisa de errado aí. Vou pesquisar, vou ver o que é, e aí vou ver se eu consigo resolver a tempo. Melhor do que depois remediar. Sempre pior, né? Depois remediar. Sim. Eu acho que nisso levantou um ponto bem interessante, que eu acho que o pessoal tem que tomar cuidado, que pode ser o projeto mais perfeito. Né? Ele precisa ter uma operação bem regulada, mas também ele precisa ter uma comunicação muito boa com os outros setores da empresa. Sim. Porque uma limpeza que o pessoal fez com um produto que tu não tem o conhecimento, qual agente que tem lá dentro, às vezes vai descendo uma carga pontual num dia é o suficiente para... Eu já vi várias empresas trabalharem, né? Sempre que vai haver uma troca de produto, primeiro consulta o meio ambiente, né? Olha se não tem nenhuma diferença, qual o impacto isso vai causar na estação de tratamento. Então acho que esse é o procedimento adequado, porque depois é remediar, e às vezes o remédio não tem solução, né? Você vai ter que tirar aquele produto, ou até tu descobrir que é aquele produto que causou, né? Tu já está com a frente fora do padrão, com um monte de problema associado aí com o teu sistema de tratamento. Não, beleza. Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que só... 24 minutos de episódio? Eu acho que o importante nessa questão do projeto, né, de lodos ativados, é muito importante olhar para essa questão do descarte do lodo, a produção do lodo, o tamanho do reator proporcional a essa carga orgânica, a quantidade de sólidos que vai ter que ter dentro do teu reator aerado proporcional a essa quantidade de sólidos, para que, né, o controle da idade do lodo, o próprio parâmetro de idade do lodo como um projeto, né, como uma ideia de projeto. Então isso é importante para que esse balanço de massa feche direitinho e consiga permitir um sistema equilibrado, né? Lembrando, quanto mais carga orgânica, mais lodo, mais descarte para poder manter esse sistema funcionando. Isso está em equilíbrio, né? Isso aí eu vou olhar através de novo da minha idade do lodo, né? Meu fator F sobre M, que alguns podem utilizar, que é essa quantidade de alimento em relação à quantidade de micro-organismo. Enfim, é muito importante olhar para esse projeto, para esses parâmetros, na hora de tu dimensionar, sabendo que tudo isso está associado a uma geração de lodo que você depois vai ter que dar o descarte.
Tá. Beleza, eu acho que deu uma enriquecida boa aí nas ideias e nos pontos, de novo, como a gente vem falando, a gente já falou hoje. Ficou alguma dúvida um pouquinho mais pontual, quer talvez uma referência de bibliografia ou alguma coisa assim, é só procurar a gente no Instagram, no YouTube, nos comentários. Até final de semana passada a gente estava respondendo um ouvinte nosso que mandou mensagem aí. No YouTube a gente respondeu nos comentários mesmo. Então a gente tá super aberto a compartilhar esse conhecimento que eu estou adquirindo na minha vida, que meu pai já tem e a cada dia vem acrescentando mais um pouco, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida mais pontual, é só entrar em contato com a gente que... Isso aí, eu acho que em todos os episódios, né, a gente fez a mesma coisa, o que nós estamos conversando hoje, algumas coisas que eu conversei aqui, eu vi essa semana, né, acontecer, então a gente vai trazer isso para cá e certamente isso vai voltar para cá na nossa segunda temporada com os convidados e que podem trazer questões dessas muito específicas. Então, todo esse material que a gente fez agora na primeira temporada é um material de base que pode servir para qualquer episódio que a gente vai fazer para frente. Então, e não custa de nada a gente voltar nesses episódios aqui para comentar algo, trazer algo à tona, enfatizar algo que a gente então talvez tenha passado batido ou nem tenha comentado, né, que é importante. Mas de novo, esse material que a gente fez até agora é a base. A gente usou como base, é a nossa base, mas certamente pode estar faltando algo e a gente pode complementar. E não quer dizer que a gente não vá retornar ou retomar esses assuntos nos próximos. Eu acredito que sim, mas de uma forma talvez mais contextualizada, né, mais associada a questões muito específicas, e aí isso pode dar uma outra dimensão a uma questão talvez mais estanque que a gente tratou agora. Mas a gente optou dessa forma para que esse material pudesse estar aqui. E em qualquer momento aí, os nossos telespectadores, nossos seguidores, podem olhar e podem revisitar esse material, né, assim que sentirem necessidade. Né? Então beleza, pessoal, a gente vai ficando por aqui. A gente agradece muito, ao final dessa temporada a gente já tem mais de 700 streams no Spotify, mais de 60 ouvintes. Então muito obrigado para todo mundo, espero que vocês estejam gostando e continuem acompanhando nosso conteúdo e que venham muitos outros ouvintes aí para a gente poder ter uma troca cada vez mais rica. Isso aí, muito obrigado, compartilhem o nosso podcast, que mais pessoas possam tirar um proveito, né, desse meio, assim, gratuito e disponível aí, que a gente possa estar trocando conhecimento. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a nossa próxima temporada. Beleza, valeu pessoal, até mais. Um abraço, até mais.